Falar com a câmera só é difícil pra ti porque quando tu liga a câmera, tu começa a interpretar um personagem. Se tu tem dificuldade de gravar conteúdo pra internet, acha que é muito difícil criar conteúdo, tem vergonha de falar pra câmera, nesse vídeo, cara, eu vou acabar com essa vergonha, eu vou te explicar por que tu não consegue criar conteúdos. Provavelmente se tu tá acompanhando esse canal, tu deve ter algum negócio, tu deve ser autônomo e precisa criar conteúdo pras redes sociais, mas sempre tem aquela trava de tipo assim, eu não consigo falar com a câmera, eu tenho problema de falar com a câmera, eu tenho vergonha, eu não consigo gravar as frases do que eu vou falar, eu não consigo isso, aquilo outro. E cara, criar conteúdo ou falar com a câmera só é difícil pra ti porque tu tá interpretando um personagem. E quando eu falo que tu tá interpretando um personagem, eu não tô falando tipo assim, tu tá sendo falso ou falsa, tu tá sendo uma pessoa que tu não é e não sei o que, tal. Não, cara, é principalmente o fato de que assim, a gente foi criado com a ideia na televisão, onde qualquer errinho que acontecesse na televisão, a gente ia lá e falava, pô, olha só que a pessoa errou tal, por exemplo, se eu chegar aqui e falar, não tem problema, tá assistindo um vídeo no YouTube, tanto faz, entendeu? Mas se na TV o William Bonner estivesse falando, boa noite, nas notícias de hoje, cara, pronto, já vira meme, já, pô, olha o cara errou e tal. Sabe aquela história do apelido, que o apelido ele só pega quando a pessoa não gosta, quando a pessoa se incomoda? É mais ou menos isso, é mais ou menos essa ideia de que tu só assume um personagem porque tu tem medo de errar, tu tem medo de virar piada, de virar chacota e coisa do tipo. Eu vou te falar uma parte importante sobre a criação de conteúdo. Esse momento onde a gente tinha a ideia de que a internet era como uma TV e de que a gente liga a câmera e tem que falar as coisas de forma correta, precisamos ter postura, precisamos ter uma certa forma correta. As pessoas não gostam mais disso. As pessoas querem contato humano, elas querem um contato de verdade, elas querem saber que do outro lado elas estão assistindo uma pessoa de verdade. Por exemplo, a gente teve agora, há pouco tempo atrás, assim, a era dos influenciadores, né? Onde a moda agora dos influenciadores é eles serem naturais. Porque ninguém aguenta mais aquela vida falsa, aquela vida de que, nossa, tudo é perfeito, tudo é isso, tudo aquilo e tal, quando já caiu por terra essa ideia. A gente já aprendeu que os influenciadores alugam casas milionárias para dizer que estão milionários, eles alugam carros milionários para dizer que estão milionários, eles fingem ter uma vida que não tem pra gente se basear na vida que eles não têm. Mas voltando para a criação de conteúdo, o que eu falo é o seguinte, por exemplo, esse vídeo ele tá sem nenhum roteiro, esse vídeo eu tô só conversando. E o principal ponto é que se tu estivesse conversando com os teus amigos, tuas amigas, tu falaria normal. E por que tu falaria normal com eles? Porque tu pode errar. Tu pode errar, por exemplo, e dizer assim, não, na real isso que eu falei tá viagem, tá errado. Entende? Tu pode voltar atrás. E nos teus vídeos tu também pode voltar atrás. Isso traz naturalidade, isso traz contato com a pessoa que tá te assistindo. Porque principalmente, por exemplo assim, eu tenho um galo aqui no vizinho, que toda vez que eu começo a gravar ele canta. E normalmente, daqui a pouco é capaz de ele começar a cantar. Ele acorda à tarde, assim, ele é meio desregulado, assim. E ele começa a fazer isso. Cara, eu sempre gravava e parava, daí tinha que o galo falar. E eu tinha o timing certinho, assim, de eu falar, não sei o que, tal, daqui a pouco eu paro. Aí dizia, vai galo. Aí ele ia lá e cantava. E aí depois eu voltava. Teve um dia que eu decidi fazer um conteúdo e disse, mano, eu não vou esperar esse galo falar pra eu parar de falar e depois voltar. Eu vou deixar ele falando. E deixei ele falando e no meio do meu vídeo o galo cantava e eu falava, ó, o galo, não sei o que, tal. E daí falava tal coisa, daqui a pouco eu dizia, peraí que o galo vai cantar. E aí ele cantava na hora, sabe? E cara, nesse vídeo foi muito legal porque as pessoas começaram a olhar ele e começaram a curtir também, entendeu? Porra, o galo participando do vídeo e tal, assim. E, cara, essa naturalidade é importante a gente ter. Claro que se os cachorros começarem a latir e ficar chato de colocar no áudio, aí eu paro. Se a Isis, a minha filha mais nova, ela entrar aqui e tal, dependendo como for, eu continuo gravando, mas assim, dependendo do conteúdo também eu não gravo. Isso não quer dizer que eu esteja sendo um personagem. Quando eu falo sobre personagem na frente da câmera, que é o que te trava pra tu poder falar, eu falo principalmente no fato de tu achar que é o seguinte, ligou a câmera, todas as tuas falas têm que ser corretamente colocadas em... Não precisa e nem deve. Se as tuas falas forem muito duras, tu vai acabar se comunicando de uma forma ruim com as pessoas. As pessoas querem conexão, as pessoas querem se identificar, principalmente se tu tem um negócio, as pessoas querem se identificar contigo. Cara, elas querem se identificar que tu erra, que tu tropeça em alguma coisa, elas querem ver que tu é um ser humano e não um robô por trás da câmera. Sabe quem fala direitinho? Essas inteligência artificial, esses robozinhos meio duros, sabe? Eu lembro quando o Magalu colocou aquela boneca de robô lá. Cara, não tem conexão aquilo, entendeu? Não tem vida. A gente precisa considerar que as pessoas vêm consumir conteúdos E, de novo, se tu tem um negócio pequeno, tu vai vender o teu produto ou serviço através da criação de conteúdo,
as pessoas vêm consumir esses conteúdos porque elas querem identidade, identificação, elas querem se sentir parte de algo. Se tu ficar insistindo em ser um personagem, insistindo em ser uma coisa que tu não é, as pessoas nunca vão conseguir se identificar contigo e tu nunca vai conseguir ter a tua própria comunidade. Quando tu tá com teus amigos, tuas amigas tomando uma cerveja, tu conversa normal, suave. Por que com a câmera tu não consegue conversar? De novo, porque tu tá tentando interpretar um personagem, tu tá tentando ser alguma coisa que tu não é. E eu sei que a galera vai te dizer assim, pô, mas a estrutura de Instagram tem que ser 3 segundos, tu tem que ter um gancho muito forte. Eu botei um gancho no começo desse vídeo, isso não muda a estrutura. Depois dessa parte tu tem que gerar um conflito para as pessoas quererem ter interesse, para saber o que é. Pode ser, tu pode seguir uma estrutura e tu pode na tua própria vida melhorar essa tua contação de histórias. Lembra desse nome? Contação de histórias é uma coisa importantíssima de aprender, que eu tô querendo muito aprender. Tu pode melhorar essa tua contação de histórias. Isso faz com que as pessoas fiquem assistindo teu conteúdo, tenha mais retenção e tu consiga ter um alcance maior. Mas principalmente as pessoas têm que ter identificação contigo. Se elas não se identificarem contigo, teu conteúdo pode ser o mais elaborado, com a melhor luz, com o melhor microfone, com o melhor tudo. Ninguém vai querer assistir, porque as pessoas precisam se identificar contigo. Então quando eu falo sobre essa criação de conteúdo, ela não ser difícil, isso não quer dizer que é só tu ligar a câmera e sair falando. Para eu conseguir fazer isso, levou muitos anos. Eu tenho 8 anos no YouTube, hoje eu consigo fazer isso, ligar uma câmera aqui, gravar um vídeo, falar com vocês e depois desligar e tudo certo. Mas é importante entender que é o seguinte, esse Nico que vocês estão vendo aqui é o mesmo na vida real. Se a galera vir aqui trocar uma ideia, se vier um amigo meu conversar comigo, eu vou conversar do mesmo jeito com ele. Eu não vou ter um outro timbre, um outro tom de voz, uma outra forma, uma outra fala. Não. Lógico que tem alguns conteúdos que eu faço com roteiro, pausado, porque são conteúdos que eu quero passar uma informação, normalmente conteúdos de anúncio, onde eu preciso trazer essa pessoa. Mas no momento que ela vem pro meu perfil, que eu quero que ela me conheça melhor, não adianta eu ficar com um personagem, não faz sentido eu ter um personagem, porque essa pessoa nunca vai de fato gostar do que eu faço de verdade. Ela vai gostar do que o meu personagem criou, se ela gostar. E aí acontece aquele problema do seguinte, beleza, o teu negócio deu certo, mas teu negócio deu certo, tu sendo quem tu não é? Tu sendo um personagem, sendo alguma coisa que tu não quer ser para os outros. Então eu acho que esse ponto é importante de entender, cara. Criação de conteúdo, ela é muito mais fácil do que parece. Não significa que é simples, não significa que o teu primeiro vídeo não vai ser ruim, ele vai ser ruim, o segundo também, o terceiro também. Lá pelo 10º tu vai conseguir perceber uma melhora, mas ainda assim ele vai estar ruim. E os meus vídeos hoje, eles estão ruins perto do que vai ser daqui a 2, 3 anos. Então, lembra disso, tá? Criação de conteúdo, tu não precisa ser um personagem, o que tu precisa é criar conteúdo e criar conexão com o teu público, com a tua comunidade, com as pessoas que vão consumir de ti e não o que o algoritmo vai entregar ou coisa do tipo. Se vocês gostaram desse conteúdo, já deixa um like, se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e o próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês vai ser sobre vocês não precisam viralizar. Olha só a gente quebrando vários paradigmas aí de criação de conteúdo, né? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e valeu!